Olá, tudo bem? Sou o professor Évio Lima. Estou aqui de novo para conversar com você sobre o capítulo 2 dessa segunda unidade de Geografia. Nesse volume, você vai tratar sobre um tema muito importante, que é o planeta Terra. Através do estudo do relevo terrestre, nós vamos investigar os processos que deram forma à superfície da Terra. Esse nosso planeta já conta com cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele é bem antigo. De acordo com os estudos mais recentes, o universo conta com aproximadamente 14 bilhões de anos, desde que toda a massa que estava concentrada em uma única partícula entrou em desequilíbrio e começou a se expandir, num processo que é conhecido como Big Bang. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, em um determinado ponto do espaço, algumas partículas começaram a se aglomerar, a se juntar, num processo chamado de acreção. Esse processo levou ao condensamento dessas partículas, ou seja, essas partículas se juntaram tanto que acabaram formando um novo objeto. Esse processo foi prolongado, foi se acumulando ao longo do tempo. Desse processo se formou um corpo celeste um pouco maior. E à medida que ele vai evoluindo, a pressão exercida de uma partícula sobre outra vai aumentar a temperatura desse corpo, fazer com que ele fique super quente. Esse corpo aquecido vai ganhar mais partículas e aumentar o seu volume ao longo do tempo, até chegar ao momento em que o núcleo, ou seja, a parte central, vai estar super quente. Mas a parte externa começa a se resfriar. Ela já não tem tanta pressão sobre suas moléculas e também vai perdendo a sua temperatura ao longo do tempo. É nesse momento que se forma uma capa dura de rochas. Nesse corpo que nós estamos falando, nesse corpo celeste que nós estamos falando, essa capa dura de rochas vai ajudar a conceber aquilo que nós conhecemos hoje como planeta Terra. A capa da Terra que eu me referi há pouco é o que nós vamos chamar de crosta terrestre. Essa capa rochosa extremamente dura, formada pelo resfriamento dessas partículas que se acumularam ao longo do tempo. A crosta terrestre não é única, ela é formada por vários blocos que nós vamos chamar de placas tectônicas. No interior do planeta Terra, existe uma camada de rochas mais derretidas, também aquecidas, que nós vamos chamar de manto. Esse manto é formado por magma. O magma é um produto viscoso, gelatinoso, desenvolvido pela transformação das rochas, através de um processo de pressão e calor, que faz com que essas rochas derretam, se transformem em algo incandescente. No interior do planeta Terra, abaixo do manto, existe uma camada um pouco mais sólida, que nós vamos chamar de núcleo. O núcleo, na verdade, pode ser dividido em dois. O núcleo externo, a camada externa do núcleo, recebe uma pressão tão grande dos materiais que estão acima deles, que vai ficar na forma líquida. A camada externa do núcleo terrestre, pela pressão que sofre das camadas superiores, vai ter uma composição mais fluida, quase líquida. Já a camada interna, mesmo com a pressão que recebe das camadas superiores, formou um processo de cristalização, de endurecimento. Esse supersólido também é superaquecido. Cientistas investigam que a temperatura do núcleo da Terra pode alcançar os 6.500 graus centígrados. Essa é a temperatura estimada da superfície do Sol. As camadas além do núcleo são um pouco mais resfriadas, um pouco menos aquecidas. Essas camadas vão variar de temperaturas entre 4.000 graus para o núcleo externo até 1.600 graus, que é a temperatura máxima do manto. Algumas faixas do manto terrestre conseguem chegar a 600 graus de temperatura, o que para o interior da Terra não é tão quente assim. Já a crosta, e voltando à crosta, ela é formada por blocos de rocha que nós vamos dar o nome de placas. Essas placas se movimentam, se chocam, desenvolvendo um comportamento tectônico.
Portanto, vão receber o nome de placas tectônicas. É graças ao movimento dessas placas tectônicas que se forma o relevo na superfície do planeta Terra. O movimento das placas gera estruturas que vão dar base para as transformações na forma da superfície terrestre. O relevo, que é o conjunto de formas que nós vamos ter na superfície da Terra, então sofre alteração em função dessas transformações causadas pelos agentes do interior da Terra, os chamados agentes internos ou endógenos. Mas não são apenas os agentes internos que transformam o relevo terrestre. Há ainda a atuação dos agentes externos, ditos ambientais. O principal dos agentes externos na transformação do relevo terrestre é o clima, sobretudo a água. A água atua na transformação do modelado, que é a estrutura superficial do relevo. Perceba a diferença. Os agentes internos conseguem transformar grandes unidades de relevo. Já os agentes externos não conseguem criar essas grandes unidades. Vão conseguir apenas modelar essas grandes unidades de relevo. Com essas transformações de grandes propriedades, nós vamos ter o desenvolvimento das classificações de relevo. Aqui no Brasil, o geógrafo Haroldo de Azevedo, lá na década de 1940, criou uma das primeiras classificações de unidades de relevo para o país. Essa classificação se baseava na topografia, que é a variação de altitude. Já mais recentemente, o geógrafo brasileiro chamado Aziz Nassib Absaber desenvolveu um modelo mais complexo de classificação do relevo, levando em consideração as transformações que esse modelado sofre em função das características físicas, internas e externas, bem como em função dos agentes ambientais. Essas unidades, chamadas de domínios morfoclimáticos, são uma classificação um pouco mais complexa do relevo e é a mais utilizada dentro da geografia. No tocante aos agentes externos, o ser humano desempenha um grande papel de transformação também no relevo. O ser humano ocupa as unidades de relevo com moradias, com infraestruturas, e para transformar esse espaço, ele vai desempenhar um trabalho de alteração dessas unidades de relevo. Aí existe um problema. Quando o ser humano ocupa certos locais, ele pode se expor a situações de risco, se colocar em situações de perigo. Por quê? O relevo responde principalmente a processos físicos, naturais, que não estão sob domínio do trabalho do esforço humano. Esses processos, como a chuva, o vento, não respeitam a imposição humana nos locais. Portanto, quando há algum fenômeno, como a chuva, por exemplo, de grande intensidade, ele pode gerar uma série de repercussões para as pessoas que vivem no determinado local onde choveu. Quando o ser humano se instala em uma encosta, ou seja, num local pouco estável, ele está se expondo ao risco de desmoronamento. Isso pode ser ativado por uma chuva muito forte, por um tremor de terra. Há situações em que os seres humanos habitam regiões próximas de vulcões, seja pela fertilidade dos solos, seja por questões culturais. Nesse caso, também há exposição a situações de risco. O derrame de lava vulcânica ou a exposição ao magma pode gerar uma série de transtornos econômicos, com a perda de bens materiais, bem como transtornos sociais, com acidentes e a perda de vidas humanas. Outras situações de exposição ao risco, quando há ocupação do espaço pelo ser humano, está nas regiões mais rebaixadas, aquelas planícies, que são superfícies pouco acidentadas de pouca altitude, principalmente quando planícies estiverem estabelecidas em áreas de várzea. As áreas de várzea são áreas sujeitas à inundação dos rios. Todo rio tem um comportamento de cheia, quando o volume de água aumenta, e um comportamento de vazante, quando o volume de água diminui. Algumas pessoas se instalam em regiões de várzea e nesses momentos em que a água aumenta, ou seja, no período das cheias, podem haver inundações. A construção das cidades também promove uma série de alterações do relevo que podem gerar
processos danosos, como, por exemplo, a retirada da vegetação e a construção de estradas asfaltadas. O asfalto impede que a água infiltre no solo. Quando há chuva, a água vai escorrer pela superfície, ajudando a promover uma série de problemas, como, por exemplo, as inundações. O ser humano também usa o relevo de forma a praticar a economia, a praticar o trabalho que vai render lucro, que vai render dinheiro. A agricultura é o primeiro pensamento quando se fala em utilização desse relevo, dos solos, dos recursos naturais vinculados à terra. No caso da agricultura, há uma série de técnicas de adaptação aos processos de produção agrícola que visam transformar a unidade de relevo a fim de melhorar a sua capacidade produtiva. Quando o ser humano tentou plantar em encostas, ele promoveu, por exemplo, a técnica da agricultura integral, ou em terraços, a fim de diminuir o impacto da gravidade e do deslocamento da água encosta abaixo. As atividades industriais, quando vão ser instaladas, elas precisam de um relevo 100% plano. E isso na natureza simplesmente não existe. Logo, precisam sofrer alterações também para que os espaços sejam adaptáveis à instalação da atividade industrial. Nesse caso, o trabalho da terraplenagem é um dos principais em termos de planificação da superfície. Uma outra atividade econômica que usa bastante o relevo não gera tanta transformação assim. É o turismo. O turismo relacionado às paisagens, às unidades de relevo, é chamado também de ecoturismo quando envolve componentes naturais. O turismo de natureza, hoje no Brasil, é um dos principais, um dos mais praticados no mundo, e tem a ver com as unidades de relevo, com o recorte de praias, com as paisagens físicas do planeta terrestre. Bem, isso é um pouco do que você vai conhecer no seu capítulo 2, a sua segunda unidade de Geografia. Você está curioso? Então vá em frente e a gente se vê numa próxima. Até logo!